Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Débora. Tudo bem? Boa noite. Só vou colocar aqui o título da live. E aí a gente já dá início. Boa noite. Então, hoje na nossa live a gente vai falar sobre os aspectos jurídicos na medicina veterinária. A gente vai receber a doutora Roberta Lauro. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre como se dá isso, o que a gente precisa saber, o que não precisa, o porquê a gente precisa saber de tudo isso. Ela acabou de entrar aqui, eu vou convidar ela para participar da live com a gente. Boa noite. Acho que. Acho que agora foi. Oi? Foi. Deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui, que acho que tá bom assim. Você tá me ouvindo bem, Gabi? Ouço bem. A sua imagem tá um pouquinho falhada pra mim. Eu não sei se é só pra mim ou se mais alguém tá vendo. Agora normalizou. É? Agora tá normal, tá A certinho. internet tá um pouquinho ruim aqui. Não, mas tá dando pra ouvir, tá dando pra te ver, tá tudo certo. Ah, então tá bom. Você tá travando um pouquinho pra mim, mas eu não sei se é só pra mim ou se é a minha internet mesmo que tá ruim. Mas vamos lá. É, se alguém tiver aqui assistindo e quiser comentar, falar se tá boa a imagem, se não tá, e depois a gente já fecha os comentários. Então a ideia Tá? hoje é a gente conversar um pouquinho, aí a gente fecha os comentários e no final eu abro de novo pra gente tirar as dúvidas e tudo mais. Aqui embaixo tem uma caixinha, é um balãozinho com um ponto de interrogação. Vocês conseguem me mandar todas as dúvidas, aí eu vou lendo para a doutora Roberta. Você quer se apresentar, começar se apresentando, falar um pouquinho de você? Bom, gente, boa noite. Boa noite, Gabi. Eu fico agradecida, muito honrada pelo convite, pela confiança de vocês. Bom, meu nome é Roberta Lauro. Eu sou advogada especialista na área do direito médico e da saúde. Bom, falar assim, as pessoas estranham. Quem não conhece muito dessa parte do direito pode até estranhar, mas é uma parte do direito que envolve toda a parte da saúde. Ou seja, é, defesa nos conselhos, tanto no Regional de Medicina, Federal de Medicina, no CRMV de Medicina Veterinária. Eu atuo também na área de compliance, na área da saúde, na área também toda a parte jurídica contenciosa das ações contra planos de saúde, contra clínicas veterinárias, a favor dos médicos veterinários também. Então, toda essa parte que envolve o direito da saúde, direito sanitário, o nosso escritório atua. O nosso escritório é especialista nessa área. Então, creio que é isso. Legal. E aí, já começando, qual é a importância da gente conhecer esses aspectos que envolvem a nossa área de atuação? É, é, o médico veterinário muitas vezes chega para mim perdido, sem saber o que realmente a gente faz. Então, assim, a gente dá todo o suporte jurídico no sentido de trazer segurança pro profissional. A segurança em qual aspecto? Tanto no aspecto contratual, de análise de contratos com fornecedores, elaborações de termos de consentimento, que eu acho que isso é um tema que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a gente atua também na elaboração de termos de consentimento,
Toda a parte de publicidade, a gente dá suporte no sentido de verificar se aquela publicação juridicamente ela está ok, se ela não fere nenhum aspecto. A gente faz análises procedimentais também, como funciona numa clínica. Todos os procedimentos eles são regularizados. Então a gente faz todo esse esquema de procedimento, estabelecendo protocolos para a realização desses procedimentos. A gente faz auditoria também nas empresas, verificando toda a parte documental, toda a parte trabalhista também, porque no direito médico a gente também atua na parte da contratação dos colaboradores, do termo de contrato de estagiários também. Também na conferência dos prontuários médicos é algo muito importante de ser dito, porque o prontuário médico é um documento que muitas vezes ele acaba sendo esquecido. E a gente comenta aqui no escritório que o direito médico, acho que a maior importância dele é no dever da informação. Então, tudo que diz respeito à informação do paciente tem que constar nesse prontuário médico. Então, é muito importante essa parte também documental. Tá. É isso. Legal. E quais. Aí você também puxou já um pouquinho sobre as redes sociais, que hoje a gente até tá aqui numa rede social, a nossa divulgação maior da empresa é em rede social. E a gente sabe que tem algumas restrições, até impostas pelo próprio conselho. E mesmo assim, muitas pessoas, enfim, quase todos fazem. E quais são as formas legais da gente fazer essa divulgação de trabalho por meio de imagem, de vídeo, expor um pouco da nossa rotina, né, com os nossos pacientes, nas redes sociais? É muito importante a gente dizer que uma das principais características da função tanto da medicina quanto da própria advocacia também, a gente tem algumas restrições e algumas limitações pelo nosso conselho. Então, assim, o profissional da área da saúde e o advogado também é bem parecido nesse aspecto, o dever dele é de informar. Então, há uma vedação no próprio Código de Ética Médica Veterinária que proíbe a parte de mercantilizar essas publicidades. Então, assim, todo o conteúdo de informação, todo o conteúdo de dia a dia, de rotina, ela é permitida. O que ela não pode ser o que ela não é que ela não permite, o que não é permitido é a promoção disso. Ou seja, o conteúdo da internet ele não pode ficar baseado em promoção. Nenhum procedimento médico ele pode ser promocional. Essas promoções não podem vir a ser publicadas na rede social. Então, assim, campanha da castração, só R$ 90. Não, isso não pode ocorrer. Então, assim, nenhum procedimento médico ele pode ter o conteúdo promocional, e sim um conteúdo informativo. Você pode dizer o que é a castração, como ela funciona, dizer que ela é importante, mas não pode passar nenhum tipo de valor, nenhum tipo de conteúdo nesse sentido. Entendi. A visão e ela também não pode ter um conteúdo sensacionalista e nem inverídico. Ou seja, todo o conteúdo precisa ser baseado em evidências médicas, em estudos médicos, conceituados, já prescritos e divulgados na literatura médica, e ele não pode ser inverídico. Você pode até informar que há estudos sobre determinado tratamento, mas você não pode dizer que aquele tratamento tenha eficácia se ele não passou por nenhum processo de acreditação
dos órgãos, tanto da Anvisa quanto dos próprios conselhos. Então, Certo. ó, Então, a gente pode divulgar que a gente faz tal serviço, mas a gente não pode expor valor, não pode expor nada, só divulgar que a gente faz aquilo. o conteúdo precisa ser informativo. Vocês Uhum, não podem de nenhuma forma expor isso no sentido de publicidade. Por exemplo, vocês não podem contratar alguém famoso para vir na rede social de você, na rede social de vocês e dizer, olha, contratem fulano. Isso também não é permitido. Então, porque entendi. pode caracterizar que vocês estão fazendo isso de uma forma publicitária no sentido mercantilista mesmo, que vocês estão vendendo aquele tipo de tratamento, aquele tipo de produto, e isso é vedado. Certo. Aí as pessoas, por exemplo, os nossos clientes vão lá e estão na sessão, tiram uma foto e publicam na própria rede delas, né? Então, no próprio perfil. Isso não teria problema, eles estariam divulgando o nosso serviço, mas não seria algo nosso, a gente não estaria fazendo essa propaganda, isso tudo bem. A publicação do tutor, né, recomendando o trabalho de vocês, o elogio é permitido. Ele pode elogiar o trabalho de vocês, ele pode dizer sobre a conduta de vocês. O que não pode é ficar caracterizado um conteúdo promocional mesmo. Ele pode Certo. dizer que vocês são confiáveis, que eles gostam do atendimento de vocês, que vocês têm carinho. O elogio não significa mercantilizar o trabalho de vocês. Uhum. O elogio faz parte da divulgação do trabalho de vocês. E Certo. nesse sentido de divulgar na rede social dele, por exemplo, colocar uma foto e marcar vocês, é uma forma de carinho, não é uma forma de. É uma forma de publicidade, mas não uma publicidade no sentido de vender aquele tratamento ou aquele produto ou expor vocês de uma forma publicitária mercantilista, que aí é Ah, vedado. entendi. E aí, aproveitando esse gancho dos tutores, né? A gente geralmente faz o termo de autorização de uso de imagem, porque, enfim, para ter um respaldo, mas qual a importância de fazer esse termo, tanto levando em consideração o cliente quanto o animal? O termo de uso de imagem, ele é muito importante. Por quê? Porque uma coisa é vocês acordarem tudo ali, será que a gente pode tirar uma foto? Será que tem algum problema a gente divulgar o animal? E aí, naquele momento, o tutor permite. Mas aí, depois, ele pode do dia para a noite mudar de ideia e falar assim: não, tá exposto muito tempo a foto do meu animalzinho, eu não quero mais que fique na rede social. Então, assim, esse termo de autorização, eu até indico que façam dois termos de uso de imagem, de autorização de uso de imagem, um para o tutor e o outro para o pet, para o animal. Uhum, Por quê? Porque, assim, muitas vezes, e é recorrente a gente ver isso, assim, no dia a dia, que o tutor não tem nenhum problema de expor o animal, mas aí depois ele acaba se sentindo incomodado se ele, de alguma forma, apareceu um braço, uma perna, alguma parte que caracterize, que dê para perceber. Então, por uhum, isso que eu oriento os meus clientes a fazerem dois termos diferentes. Um do próprio pet, do paciente, no caso, se vocês estiverem prestando algum serviço ou fazendo, às vezes, algum trabalho em alguma institucional, alguma coisa assim nesse sentido. E aí fazer um para ele, porque às vezes ele permite que possa divulgar a imagem do animal, mas ele às vezes se sente constrangido.
Ou então tem clientes, tem tutores que não criam essa objeção. Então, por isso que eu acho muito importante que se façam dois, justamente para evitar esse problema. E nessa autorização de uso de imagem, eu acho importante colocar por quanto tempo. Se for por tempo indeterminado, o tutor já vai estar sabendo que vai ser por tempo indeterminado, ou seja, que a responsabilidade da retirada daquele conteúdo fica a cargo da empresa que solicitou o uso de imagem desse animalzinho, ou do próprio tutor. Por isso que eu acho que é importante colocar prazos, mesmo que esse prazo seja indeterminado, mas que coloque esse prazo. Que Ah, seja importante também nesse termo constar qual é o tipo de trabalho que vocês vão exercer com essa imagem. Se essa imagem vai ter um conteúdo informativo, se essa imagem vai alimentar as redes sociais, pode ser tudo isso junto, mas é muito importante que a informação chegue até ele, até o tutor. É muito importante que ele saiba qual é a forma de, até por conta da nova lei, né, de processamento de dados, e a imagem também entra como um dado, é muito importante salvaguardar esse aspecto de conservar a imagem e vocês terem um documento também para vocês se resguardarem. Porque se, por exemplo, porventura vier alguma notificação para retirada daquele conteúdo e esse termo constar que vocês estão permitidos a um uso de prazo indeterminado, vocês não vão ser obrigados a fazer essa retirada, a não ser que esse conteúdo venha a ser de alguma forma agressiva, ofensiva, não vai ser necessária a retirada desse post, dessa publicação. desde que o tutor tenha concordado desde o início. Porque é muito importante que se diga que, caso não tenha esse documento, e é importante frisar isso, que a clínica ou o responsável pelo uso dessa imagem pode responder civil e criminalmente. Então, civil na parte de danos, na parte indenizatória, e criminal nos crimes previstos pela lei ordinária e pelo Código de Processo Penal também. É até legal a gente tocar nesse assunto, porque a gente nunca, assim, nunca teve problema nesse sentido. O que aconteceu uma vez foi da gente começar o tratamento com o animalzinho e o tutor, em determinado momento, falar pra gente que, quando a gente mandou o contrato e tudo mais, mandar pra gente que não queria que nada do animal dele fosse exposto, então não queria foto, não queria nada. E a gente já estava com algumas coisas postadas desse animal e correr pra pagar, tira tudo, não aconteceu nada, assim, O mas problema é que às vezes tem até toda uma estética e um trabalho na mídia social, né? Às vezes acontece. você faz todo uma estética mesmo para ficar de uma determinada forma as publicações, e a retirada desse conteúdo pode até atrapalhar essa parte visual mesmo. Mas é muito importante que se tenha esse termo e às vezes acaba escorregando, esquecendo, ou então pedindo para que assine isso quando o tratamento já foi iniciado, e muitas vezes acaba justamente para evitar esse tipo de constrangimento, que eu oriento que seja feito antes de tudo, depois que se acertou tudo com relação ao tratamento, já fazer o preenchimento dessa autorização. Sim. E além da autorização de uso de imagem, tem os termos de prestação de serviço, né? Que Sim, sim. são super importantes, até para trazer um conforto em relação ao tutor mesmo, a quem contratou e a gente que foi contratado. E aí tem uma super importância isso, né?
Sim, sim, é muito importante que tenha esse termo de prestação de serviço, porque lá vai estar estabelecido, além dos prazos, qual é o tipo de tratamento que o animalzinho vai ser submetido, quais são. Na verdade, tem a parte toda contratual, que é a contratação do serviço médico, mas além dessa parte, que é muito importante, porque lá vai dizer também com relação às condições de pagamento, os prazos de pagamento, porque uma coisa é você acordar tudo de boca e aí depois causa uma insegurança tanto para vocês quanto para os tutores. Vocês no lado, às vezes, de cobrança, que aí até conseguir comprovar que há uma prestação de serviço quando ela não tem essa parte contratual, complica um pouco. Então, até se provar, demanda um pouco mais de tempo. A partir do momento que você já tem um contrato, esse contrato pode ser executado direto. Ele não vai precisar reconhecer o seu direito, o direito já está ali. Você já tem a parte documental, contratual, então você só executa esse contrato. Quando você não tem, você precisa que seja reconhecido esse direito para depois você pedir a execução desse serviço que você prestou, né? Muitas vezes você acaba prestando e não tendo a contraprestação, que é a parte de pagamento. E para o próprio tutor também, ter os recibos, saber direitinho quais são as datas que ele precisa efetuar o pagamento, o que vai acontecer nesse tempo, qual é a frequência que vão haver as visitas, caso de cancelamento, mudança de data de sessão, de tratamento. Então, isso tudo vai estar prescrito no contrato. Mas outra coisa que é muito importante, isso diz, no contrato ele diz a responsabilidade dos dois, né? Responsabilidade tanto de um quanto de outro, das duas partes do contrato. Uma coisa que eu falei no comecinho e que eu acho importante a gente frisar também é que tem a parte do termo de consentimento. O termo de consentimento é um documento extremamente importante, que muitas vezes ele é negligenciado e ele é, assim, dos documentos, além do prontuário médico, ele é um documento muito, muito importante. Por quê? Primeiro, porque o termo de consentimento é um termo que, no caso da medicina veterinária, o tutor assina dizendo tudo o que vai acontecer com o pet, com o animalzinho, com o paciente, naquela determinada situação, naquele determinado tratamento. Ou seja, para tudo que o paciente for realizar, precisa ter um termo de consentimento específico. Esse termo não pode ser genérico, ele não pode ser um termo abrangido, ele não pode ser, podem ocorrer intercorrências médicas, porque a gente sabe que intercorrências médicas são coisas que podem acontecer em qualquer procedimento. A gente até fez uma publicação hoje nesse sentido, de que houve um procedimento médico de uma limpeza dentária e o paciente veio a perder os dentes, né? Um animalzinho, o pet, veio a perder os dentes nesse procedimento. E aí os tutores entraram com a ação judicial pedindo ressarcimento por danos morais por conta desse procedimento realizado. E o que aconteceu? Na perícia médica, porque quando envolve o direito médico, essas perícias são muito comuns, o perito constatou que havia uma intercorrência médica. Ou seja, isso poderia vir a acontecer. É algo que poderia acontecer com o animal.
que a literatura médica prevê que esse procedimento, ao fazer esse procedimento, isso é algo que pode vir a acontecer. Tá. Mas, para surpresa, o médico foi condenado. Por quê? Porque não havia o termo de consentimento. Ou seja, o dever de informação é sempre muito importante. Então, o termo de consentimento é um documento extremamente necessário na parte médica, porque é ele que garante toda a informação do paciente. Eu digo que na parte de direito médico e da saúde, o mais importante, se você me pedisse para elencar o que eu acharia mais importante, é a informação. O paciente ele precisa saber, nesse caso o tutor, mas o tutor precisa saber tudo o que vai acontecer com o paciente. O prognóstico é muito importante, sabe? Uhum. Informar o que vai acontecer com ele, todo o procedimento que vai acontecer com ele. Eu digo assim, não é que vocês vão relatar o que vai acontecer num centro cirúrgico, não é isso. Ah, vamos abrir o paciente, depois vamos dar os pontos. Não é essa a questão. A questão é que é necessário que se informe tudo o que pode ocorrer com o paciente. Olha, pode ocorrer, em caso de anestesia, pode ocorrer isso e isso. Nessa cirurgia específica, há riscos e relatar quais são os riscos. Uhum. Não pode ser de forma genérica. Você não pode dizer há riscos. Não, precisa ser relatado exatamente quais são os riscos. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Eu sei que dá trabalho. E por isso que muitas vezes um jurídico é contratado na empresa, porque ele acaba sendo responsável pela elaboração de toda essa parte documental. Outra coisa Legal. também que eu acho importante dizer é com relação ao prontuário médico. O prontuário médico ele é muito importante porque lá constam todas as informações acerca do paciente. Então é necessário que o profissional da saúde insira todas as informações nesse prontuário, tudo o que aconteceu com o paciente, todas as intercorrências, porque a gente chama de prontuário médico, mas na verdade o nome deveria ser prontuário do paciente. É que ele chama prontuário médico porque ele é inserida todas as informações médicas do paciente. Mas esse prontuário, apesar da guarda ser do profissional da saúde, ou ser da clínica ou do hospital, esse prontuário pertence ao paciente. Então, se ele solicitar a qualquer momento, ele não pode ser restringido ao acesso desse documento. Então, Tá. é importante que ele seja preenchido da forma mais clara, tenha legibilidade, né? Ele possa ser legível. Hoje, muitas vezes, é tudo feito computadorizada, mas se não for, se for em trabalho manual ainda, por escrita, ele precisa não ter rasuras, não pode ter siglas, nem abreviaturas. Então, ele precisa ser escrito de uma forma bem legível, coerente e entendível, assim, por qualquer pessoa a nível mediano. Tá. Nossa, isso das siglas e, e abreviaturas é até engraçado, né? Porque na correria, no dia, a gente sempre É, abrevia. Um membro pélvico direito vira um MPD. Nunca muito, muito, muito. mantém. A gente já viu. é, Foi até uma aula que a gente teve num curso que tinha um quadrinho, uma setinha para cima e uma cruzinha no prontuário médico. E aí, o que seria isso? O quadro evoluiu para óbito. Então, assim, é bizarro, tem coisas bizarras. Tem coisas que são abreviaturas normais do dia a dia, cotidianas, que são inteligíveis, sim, mas elas precisam ser evitadas ao máximo, Tá. porque
porque é necessário que se escreva da forma completa. Nossa, não, isso das abreviaturas eu realmente fui agora, não sabia. É, muita gente não sabe, e muitos profissionais da saúde não sabem disso, e aí está o nosso dever também da nossa parte de informá-los, né, e de orientar Sim, para que essa conduta seja evitada ao máximo, para não dar nenhum problema, inclusive na parte de conselho mesmo, de representação, enfim. sim. É, os prontuários aqui a gente sempre preza para que eles estejam mais certinhos, a gente corrige, volta, lê de novo. E é ótimo saber ter esses pequenos detalhes, né? Porque são coisas que a gente nunca se atenta. Então, uma abreviação totalmente normal. Saber que não é legal, que não pode, já muda a nossa postura. Já coíbe um pouco é assim, é bem corriqueiro isso acontece e acontece muito, não é só coisa sua, assim, ou de vocês, enfim, é algo que acontece e acontece bastante. Sim. E, Rô, sobre a prescrição de medicamentos. Aqui a gente não trabalha com alopatia, então é um pouco mais difícil de acontecer. Mas a gente sabe que acontece muito a prescrição de medicações humanas para os animais, mesmo tendo aquela mesma medicação na formulação veterinária. Então, E aí pode trazer algum tipo de problema para o profissional, se o animal tiver alguma reação, enfim. é assim, é que, bom, deixa eu tentar ser o mais breve possível, porque eu sei que eu tô me empolgando aqui, que às vezes eu falo demais. Não, pode falar. A medicação, quando ela tem uma prescrição, tem um medicamento compatível ao uso veterinário, ou seja, tem das duas formas, tanto a forma humana quanto a fórmula veterinária, Veterinário. você precisa, logicamente, dar prioridade para a medicação veterinária. Uhum. Mas a gente sabe também que as medicações, elas são muito restritas ainda. Elas ainda não são abrangentes, não há todo medicamento para tanto uso veterinário quanto uso humano. Então, muitas vezes, se usa medicamento humano, apesar de que muita gente não sabe disso, mas se usa muito medicamento humano para o uso veterinário, para o animal. Então, assim, a minha orientação é: pode ser usado? Pode ser usado, desde que haja na literatura médica veterinária indicação para o uso desse medicamento. Ou seja, já Sim. que não se tem o medicamento na forma de uso veterinário, ela vai ser usada, mas só que a própria literatura médica vai dizer as condições que esse medicamento vai ser aplicado, a dosagem que ela vai ser aplicada. Por isso que também é importante que as pessoas não façam uso de medicamento humano nos animais sem passar por uma consulta com o médico veterinário, porque tem medicamentos que são extremamente proibidos para animais e que podem levar o animal a óbito. E aí o tutor pode sim ser responsabilizado por essa conduta. Uma conduta de uma forma irresponsável pode acarretar responsabilidade jurídica em cima desse tutor. Então, assim, o uso de medicamento humano pode ser prescrito, desde que seja por um médico veterinário. Então, Certo. assim, é preciso usar, verificar nessa literatura quais são os procedimentos que deve ser tomado. Outra coisa que é importante também é que quando o médico veterinário faça essa indicação do uso desse medicamento, que na receita médica
precisa vir os dados tanto do paciente, que é o PET, quanto do tutor também. Então, é importante que contenham todos os dados, a raça do animal, o tipo do animal, a cor da pelagem. É muito importante que se descreva o animal, o peso e os dados do tutor, CPF, RG, endereço, para que dê credibilidade na hora de comprar o medicamento. Então, Uhum. no momento que ele for comprar o medicamento, se o medicamento para o humano a receita for retida, para o pet vai ser da mesma forma, a receita vai ser retida. Então, assim, todo o procedimento vai ser o mesmo, não é porque vai ser de uso veterinário que ele pode ser usado de forma negligente. Não, vai ser de forma coerente, consciente e responsável. Certo. Não, muito legal. A gente até já discutiu várias vezes isso internamente na equipe, porque a gente sabe que os produtos humanos, eles não têm respaldo laboratorial, né? Então, se a gente tem Sim, qualquer problema com o animal, o sim. laboratório não respalda a gente. Sim, porque o uso dele é na bula, ele Sim, diz que é é uso humano. humano, né? Então, assim, por isso que também é importante, ficou faltando só um detalhe, quando o profissional, o médico veterinário vai prescrever uma medicação que é humana, eu acho sempre importante que ele entregue para o tutor de onde vem aquele estudo. Se ele tirou de algum estudo, que ele imprima o estudo e entregue para o tutor. Porque isso. E não esqueça também de assinar um termo. Sempre, mesmo que esteja indicando essa prescrição médica, coloque um termo para o tutor assinar, porque daí depois ele pode vir a dizer que não sabia, que não podia ser usado no animal. Ou, eu não sabia que não podia ser usado no pet. Então é importante que tenha o termo e também o estudo científico para Sim. basear esse receituário médico, porque senão pode responder sim por esse uso. É, esse foi um tema que a gente puxou muito. Até. E são coisas pequenas, né? Coisas inofensivas. Tipo, a gente pensa no uso do Johnson's para dar, do sabonete Johnson's para dar banho no cachorro. Se tiver uma reação, não é É, veterinário. Então, não é uso, não tem qualquer nenhum. coisa que não seja de uso. Porque às vezes é uma conversa de consultório, né? A gente fala que é uma conversa de consultório, é uma indicação de consultório, que às vezes nem está prescrita em nenhum receituário médico. Mas aí, se houve uma indicação e não houve uma ciência formal, né? Uma ciência formal do tutor, o médico pode vir a passar por um processo desnecessário também, né? Uhum, é. E, Rô, a gente falou do termo de prestação de serviço, então de quando a gente começa o tratamento, mas e quando acontece da gente ter aquele paciente em tratamento que ainda não recebeu alta, a gente sabe que não é o momento, e o tutor decide dar a alta por conta? Qual O é a do... importância da gente ter esse termo falando que a gente não indicou e não foi a nossa conduta no momento? Sim, a famosa alta a pedido. A gente chama que é alta a pedido, né? O tutor pede para que dê alta pro pet, pro paciente, quando na verdade ele às vezes está no início ou no meio do tratamento. É importante também que você vai falar, nossa, meu Deus, essa advogada é muito burocrática. Sim, é burocrático, ainda é tudo muito burocrático. Enquanto estava falando isso com meu filho outro dia, enquanto a gente não tiver um chip na gente, onde tiver todas as informações médicas, todas as autorizações, ainda o papel vai ser necessário. E o termo é muito necessário e muito preventivo para vocês. Precisa sim, esse termo precisa ser assinado pelo tutor. Precisa que o tutor deixe um campo para que o tutor
preencha quais são as razões para que ele queira abandonar o tratamento. E geralmente, quando o tutor não quer assinar, porque isso também acontece, né? Ah, não, não vou assinar, não. Só não quero que ele faça mais o tratamento. Então é necessário que duas testemunhas assinem esse documento. As testemunhas precisam, de preferência, elas têm que estar presentes, né, no momento da recusa. Pode ser documentado, às vezes, por WhatsApp? Pode, mas não dá tanta confiabilidade quanto um termo formal, porque às vezes também acaba cancelando pelo WhatsApp. Eu sei que hoje se usa até Acontece muito. para fazer telemedicina, mas é necessário que se tenha documentado. O WhatsApp é um meio? É um meio, sabe? Vocês não vão estar 100% é, é, desprotegidas, né, nesse caso, mas é um documento. Hoje em dia, as mensagens do WhatsApp, elas são utilizadas no meio jurídico, por isso que eu oriento muitas vezes os meus clientes a guardarem conversas pelo WhatsApp, arquivarem tudo, porque é uma forma de provar também, porque áudios, não apaguem coisas importantes onde foram ditas coisas necessárias e que vocês pensem, talvez seja importante. Não, talvez não, guardem, porque é importante sim. E esse termo, se ele for formalizado num documento, melhor ainda. Porque daí, caso seja necessário aquele tipo de tratamento e o tutor se recuse ao paciente continuar, o próprio tutor pode ser responsabilizado por isso. Ele pode ser denunciado por isso, por uma má conduta, por maus tratos ao animal. Então, a gente sabe que hoje a legislação protege muito, é falha ainda, mas o animal ele ganhou uma personalidade jurídica. Antigamente ele era tratado como um objeto, como uma coisa. Hoje ele tem personalidade. Ele pode ser representado numa ação judicial. Então ele tem uma importância muito grande. E nada mais justo que os direitos deles sejam resguardados. Sim. Eu tô me O empolgando aqui, que. Gabi, vai me cortando aqui, porque eu vou me Não, empolgando. não, mas pode falar, porque tá bem interessante. O que a gente vê muito na nossa área, principalmente, que é da medicina integrativa, da medicina acupuntura, fisioterapia, é que os animais eles têm uma melhora depois de um tempo. Os tutores percebem essa melhora e muitas vezes acham que porque melhorou tá ótimo e não precisa continuar. E aí é nesse momento que a gente percebe que para o tratamento, dá uma pausa no tratamento, que os animais começam a piorar. Então a gente bate muito na tecla de que não é o momento, não é a hora, é gradativo, tem que ter um espaçamento adequado, não é repentino, nada com a gente, nada, nosso tratamento não pode ser parado repentinamente. E aí acontece muito isso dos termos de interrupção. E aí, às vezes, o tutor vira querer responsabilizar o médico veterinário por conta disso. Ah, mas não, ele estava bem. Foi depois que ele iniciou o tratamento. Não, ele não diz que ele estava bem por conta do tratamento médico, né? Sim. Porque aí depois, quando se perde um animal que já vira um membro da família, muitas vezes fica muitos anos, e vocês ainda têm casos de terem animaizinhos já velhinhos, numa situação, às vezes, que os tratamentos alopáticos já não adiantam mais, que Sim. nenhum tipo de tratamento adianta mais e que a medicina integrativa de vocês trazem um conforto para esse membro da família. E às vezes de forma paliativa, mas que eles são tão gratos e eu vejo isso, dá para ver nos olhinhos deles a forma cuidadosa e amorosa com que vocês lidam.
com isso. É muito bonito de se ver e é importante que tenha mesmo esse termo de interrupção, justamente por conta disso, porque vocês sempre dão o melhor de vocês. E uma coisa que é importante, eu esqueci de falar no começo, e eu lembrei agora, é que a medicina veterinária, ela é uma atividade meio e não fim. Então, assim, na verdade, o médico ele vai sempre querer resguardar a vida do seu paciente. Ele vai dar de tudo para que alcance o objetivo que é a saúde do paciente. Mas isso não quer dizer que seja o fim, a finalidade da sua profissão. Podem ocorrer intercorrências, e isso que muitas vezes o tutor não entende. O tutor não entende, por exemplo, que pode vir a ocorrer coisas no meio do caminho, no meio do tratamento, porque não é uma ciência exata, não tem previsibilidade, lógico. Você sabe mais como fazer, quais são os prognósticos, mas a gente não tem como determinar como um paciente vai reagir. Às vezes um reage bem, o outro não reage bem. Então, assim, a medicina veterinária, ela é um meio para trazer um conforto, a saúde, lógico, mas não é uma atividade fim, né? Não tem essa finalidade diferente de uma medicina estética, por exemplo, de uma plástica, que é uma atividade. Tem umas controvérsias ainda sobre isso, mas um maior entendimento é que é uma atividade fim, porque você espera aquele tipo de resultado. Mas a medicina, no geral, ela não é uma atividade fim, né? Não se tem um resultado esperado. Vocês esperam um resultado, mas nem sempre é aquele que vai acontecer. Não A é uma gente ciência tenta. exata, né? Sim, não é exato, é isso, é a biologia, né? Não dá pra prever a biologia. Cada um responde de uma forma. E é isso. E aí, Rô, eu queria que você desse 3 dicas, sugestões, em relação ao que a gente, como consumidor, precisa se atentar. E como a gente pode buscar os nossos direitos e o que a gente precisa saber antes de escolher um profissional. Acho que a primeira dica é como em tudo, assim, a gente procurar saber um pouquinho mais daquele profissional que vai atender às nossas necessidades. Tanto no caso do advogado, como no médico, como médico veterinário. Tem como você checar se aquele profissional ele está inscrito nos conselhos. Então, a minha primeira dica é essa: você verificar se aquele profissional ele tem o registro, se o registro dele não está suspenso, porque às vezes isso pode ocorrer, ele não foi retirado dos quadros, precisa ver se ele exerce mesmo essa profissão a qual ele se diz prestador de serviço. Então, essa acho que é a primeira dica necessária, assim, para que você tenha uma segurança de que aquele profissional vai atender às suas necessidades. Acho que essa é a primeira coisa que eu olharia e a primeira dica que eu dou assim para as pessoas. Em segundo lugar, eu acho necessário que, para que se estabeleça uma relação de confiança, é preciso a informação. Eu bato muito nessa tecla e às vezes eu sou até repetitiva nesse aspecto, mas eu acho que a confiança ela só existe a partir do momento que se tem informação, tanto de um lado quanto do outro. Informação do tutor a respeito do quadro de saúde do paciente, porque muitas vezes acaba não dizendo tudo que está acontecendo e isso também prejudica o outro lado da prestação de serviço, do cuidado do paciente. Quanto também do outro lado, do lado do médico veterinário, informar o tutor o que vai ser feito,
quais são os procedimentos, quais são as possibilidades de tratamento, que isso também é importante que se diga, porque às vezes o tutor se acha desmotivado porque pensa que só tem aquele tipo de tratamento. E não, às vezes tem mais de um tratamento, e é importante que essa informação seja dita para que o tutor decida por qual forma ele quer tratar o seu paciente, o seu animal. E o dever de informação também no sentido do preenchimento dos termos de consentimento. E termos de consentimento eu digo para todos os procedimentos médicos que o animalzinho for realizar, que o paciente for realizar. Se forem 3 cirurgias, são 3 termos de consentimentos específicos sobre isso. Olha o carro da pamonha que vocês estão ouvindo. Passou bem na hora da live, mas tudo bem. Então, é importante que tenha esse termo de consentimento, que se diga quais são os riscos do tratamento, da medicação, do procedimento médico, do procedimento cirúrgico. E essa é a minha segunda dica. E a terceira dica, eu não poderia deixar de puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado e dizer que é importante que se tenha um profissional na área que você procura. Então, assim, se você procurar na área do direito médico e da saúde, que se procure um profissional especializado em direito médico e da saúde, porque muitas vezes essa parte da saúde em si, da medicina em si, tem muitos pormenores. E muitas vezes, quando se há um profissional genérico, onde ele trata de muitos assuntos ao mesmo tempo, ele acaba não sabendo dessas minúcias. E até a forma de pedir pode deixar com que o direito do seu cliente seja garantido, tanto na defesa do médico, quanto nessa parte de indenização. É muito importante porque, às vezes, uma coisa que você acaba pedindo errado, você acaba perdendo um processo inteiro e aí você olha, nossa, mas não é possível. Não, não é que não é possível. Às vezes a forma de pedir foi errada. Então eu sempre oriento os meus clientes, amigos, enfim, que quando forem contratar um profissional, contratarem um profissional especialista naquela área que ele necessita. Porque só ele vai saber qual é a melhor forma de atender o seu direito. Então, por isso que eu disse que eu ia puxar um pouco sardinha para o meu lado, porque é isso. Eu acho que quando você for contratar alguém, que você procure um especialista na área que você gostaria de ter o seu direito atendido. Eu É, eu espero acho que. E acho que assim, pensando nisso de buscar um profissional, a referência também é muito boa, né? Buscar referência, conversar com que pessoas, porque aí você consegue realmente ter uma confiança naquilo que você está buscando. sim, porque não adianta também a gente. Ah, e uma coisa também, a relação de confiança é importante porque é ela que vai. Todas as relações elas giram na base da confiança, né? Então, assim, Sim. se você se sente seguro com aquele profissional, você sabe que aquele profissional vai dar o melhor dele. Então, assim, se há essa sinergia, essa confiança, é, tem de tudo para dar certo. É o que você falou, precisa pesquisar referências, saber quais são as atuações, se é uma pessoa de confiança. Isso é importante também, perguntar para pessoas que já atuaram. Às vezes, se os processos não estão em segredo de justiça, tem como você consultar no Tribunal de Justiça para saber, você coloca o número da OAB do advogado, você consegue puxar todos os processos que ele atua. Então, é isso, assim.
É isso. Rô, a gente tem só mais uns minutinhos. Eu vou abrir aqui os comentários se alguém quiser falar alguma Claro, coisa. claro. Mas eu já queria agora te agradecer você ter Ai, eu que participado com a gente, agradeço. você ter entrado aqui, topado bater esse papo, mostrar um pouquinho mais sobre a sua área de atuação, que é super importante. A gente está sempre em parceria para trazer todo o respaldo possível, tanto para os tutores quanto para a gente, então é bem importante. E eu queria agradecer muito a sua presença, você ter aceitado o nosso convite. Ah, eu que agradeço. Vocês são uns queridos e eu me sinto muito honrada pelo convite, pela confiança. Eu sinto que eu já faço um pouquinho parte da vida de vocês e vocês também fazem bastante parte da minha vida, assim. Quero agradecer a todos da equipe. Eu sei que é uma equipe muito grande. Não vou saber o nome de todo mundo, senão, se eu começar a falar, eu vou ficar com medo de esquecer alguém. Então, eu queria agradecer de coração mesmo, por todo o carinho. Vocês sempre me recebem com portas abertas, com esse sorriso maravilhoso que todas vocês têm. Sempre. E quero agradecer o trabalho lindo que vocês fazem Ah, para que as obrigada. pessoas, para que as pessoas, tanto do meu Instagram quanto de vocês, possam trocar informações e verem tanto o Instagram de vocês quanto o meu, para que todo mundo veja o trabalho de vocês, que é bastante importante, bastante inovador, porque é uma área da medicina veterinária bem nova, assim, bem nova Sim. não, porque vocês já mexem É com coisas muito que têm de uso milenar, mas para Vem conhecimento das crescendo pessoas muito. é muito recente ainda. Sim. Eu quero agradecer pelo carinho. Ah, a gente agradece muito. E aí já fica combinado que daqui a um tempinho a gente faz uma outra live, trazendo a outra parte dos aspectos jurídicos, que seria mais para voltar para a área empresarial mesmo, de gestão. Sim. E, e a gente vai estar aqui te esperando de novo, de portas abertas, como sempre. Ah, obrigada. E quem quiser pode mandar perguntas também, tanto do Instagram de vocês, se vocês quiserem me repassar, eu respondo. Pode mandar Com também um certeza. direct se ficarem dúvidas a respeito disso. E espero que todo mundo tenha gostado. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Quero deixar um beijo para todo mundo e dizer que é isso. O trabalho é sempre em parceria. Com certeza. Ninguém trabalha sozinho, ninguém vive sozinho, e é um ajudando o outro, um segurando na mão do outro que ninguém cai. Exatamente, sempre. Gente, quero agradecer muito a presença, quem acompanhou aqui a nossa live. Ela vai ficar gravada no IGTV, então se vocês quiserem voltar do início, pegar alguma parte que ficou, vai ficar lá gravadinha. Rô, muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa Tchau, noite. gente. Um beijo. Tchau, tchau.